Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num material que é, assim, a base do direito do trabalho no Brasil: os princípios e as fontes. A ideia é desmistificar um pouco essa estrutura, né? É um tema-chave para quem está focado em concurso de TRT ou mesmo na prova da OAB. O material que a gente viu foca muito na questão da proteção, que é o cerne da coisa. Exatamente. E entender esses fundamentos é crucial, porque tudo no direito do trabalho, toda interpretação, toda aplicação da lei parte daí, sabe? Desse olhar protetivo para o trabalhador. Quem estuda para essas provas tem que ter isso muito, muito claro. Sim, o material até começa assim, né? Colocando o direito do trabalho como um ramo autônomo, que nasceu justamente para tentar equilibrar as coisas, proteger o lado mais frágil da relação. E aí entram os princípios como ferramenta para isso, certo? E o principal deles, como o material bem aponta, é o princípio da proteção. A função dele é essa mesmo: buscar um equilíbrio na relação que a gente sabe que é desigual por natureza. E ele se manifesta assim de 3 formas principais, que são super importantes de lembrar. Primeiro, aplicar sempre a norma que for mais favorável ao empregado. Ah, interessante. Segundo, garantir a condição mais benéfica que ele já tenha, mesmo que uma nova regra geral seja menos vantajosa. E terceiro, o famoso indúbio pro operário. Na dúvida sobre como interpretar uma norma, a interpretação deve favorecer o trabalhador. Faz todo sentido essa lógica de compensação e o texto traz outros princípios que reforçam isso, né? Lembro de ver a irrenunciabilidade dos direitos, ou seja, o básico mínimo legal não dá para abrir mão. Isso, não pode renunciar. Vale mais do que está escrito no contrato se houver conflito. Exatamente. É um princípio fortíssimo. O juiz vai olhar para como a relação de trabalho acontecia de fato. E ainda tem outros 2 que o material cita e são relevantes. A continuidade da relação de emprego, que busca preservar o emprego, dar estabilidade, Sim. favorece contratos mais longos, né? Isso. E a inalterabilidade contratual lesiva, que impede que o empregador mude o contrato para pior, para o empregado, de forma unilateral. Todos eles, veja bem, giram em torno da proteção. Formam tipo uma rede de segurança para o trabalhador, então. Uma rede bem robusta. E o mais importante, não é só teoria, viu? Esses princípios são aplicados todo dia nas decisões da Justiça do Trabalho. Eles moldam a interpretação das leis. Dominar isso, entender como funcionam na prática, é um diferencial enorme nas provas. Essencial para TRT e OAB. Totalmente. Fica claro que não basta decorar o nome, tem que entender a aplicação. Bom, mudando um pouquinho de foco, mas ainda na base, e as fontes? De onde vêm as regras do direito do trabalho? O material organiza isso de que forma? Olha, o material organiza de um jeito bem didático que ajuda a entender. Ele divide em fontes materiais e fontes formais. Materiais e formais. As materiais são, digamos, os fatos da vida, os fatores sociais, econômicos, políticos, tipo uma greve importante, uma crise econômica, uma mudança tecnológica, são coisas que pressionam para criar ou mudar leis trabalhistas. Entendi, são os motivos, as causas. Isso. Já as formais são onde as regras efetivamente nascem para o mundo jurídico, onde elas ganham forma de norma. É aqui que a coisa fica mais jurídica mesmo. E dentro das formais tem outra divisão importante: heterônomas e autônomas. Heterônomas e autônomas. Heterônomas são aquelas criadas pelo Estado, ou por um terceiro com poder para isso. A principal é a Constituição Federal, claro, mas também entram as leis, como a CLT, decretos, portarias, súmulas dos tribunais e até as sentenças normativas da Justiça do Trabalho em dissídios coletivos. Certo? E as autônomas? As autônomas nascem da vontade das próprias partes envolvidas na relação de trabalho, principalmente através da negociação coletiva. Aí entram as convenções coletivas, os acordos coletivos de trabalho. Aqueles negociados entre sindicatos e empresas, né? Exatamente. E também o regulamento interno da empresa e até os costumes, que também são considerados fontes autônomas. E aí tem aquela questão que sempre gera dúvida: a hierarquia dessas fontes. O texto menciona que ela é atenuada. Isso é diferente de outros ramos do direito, né? Como que funciona essa flexibilidade? Essa é uma das grandes pegadinhas e uma das belezas do direito do trabalho.
A hierarquia existe. Sim, a Constituição está no topo, claro. Mas ela não é rígida como em outros lugares. Por quê? Por causa, de novo, do princípio da proteção, na sua vertente da norma mais favorável. Ah, conecta tudo de novo. Conecta tudo. A regra é, se uma norma de hierarquia inferior, tipo um acordo coletivo, for mais benéfica para o trabalhador em algum ponto específico do que uma norma superior, como a própria lei, é a norma inferior que vale. Naquele ponto específico, sim. Para aquele grupo de trabalhadores coberto pelo acordo, vai valer a condição mais favorável prevista no acordo. Essa flexibilidade, essa hierarquia móvel ou atenuada, é fundamental entender para resolver questões de concurso e da OAB. É um ponto-chave mesmo. Entendi. Então, o quadro geral que fica é: o direito do trabalho tem essa arquitetura toda pensada para proteger o trabalhador, com princípios muito fortes guiando tudo e um sistema de fontes que interagem de forma flexível para sempre buscar o melhor para o empregado. Dominar essa lógica é o segredo para quem está estudando para TRT e OAB. Perfeitamente resumido. A coerência interna desse ramo jurídico está toda amarrada nesses pilares: princípios protetores e aplicação flexível das fontes em benefício do trabalhador. Fica então uma provocação final para quem está nos ouvindo pensar um pouco mais como essa busca incessante pela norma mais favorável, com essa hierarquia tão flexível, se relaciona ou talvez até entre em tensão com a necessidade de segurança jurídica. Afinal, as empresas também precisam de alguma previsibilidade, né? É um ponto interessante para refletir. E aí, Sami, curtiu essa nossa análise? Para não perder as próximas e continuar seus estudos com a gente, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal Legiscast. Esperamos por você no próximo podcast.